Bicicletas elétricas e kits elétricos com 1 ano de garantia e ótimos preços é na Tech Bike. Links na descrição. E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês ferramentas que eu tenho, que para mim são essenciais, são as ferramentas básicas, porém dá para fazer tudo com elas em relação à manutenção de bicicletas elétricas. No caso, manutenção na parte eletrônica e elétrica das bicicletas, não só bicicletas, como patinetes e outros veículos elétricos, até motos elétricas, que hoje em dia já está ficando mais comum de ver, hoverboard, monociclo, entre outros tipos de veículos que utilizam baterias e motores elétricos, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, cada uma individualmente, mostrar as utilidades que elas têm, beleza? Bom, em primeiro e mais importante de todos, na minha opinião, que é um multímetro. Esse aqui é um multímetro que não é muito bom para isso, mas é o que eu tenho. Então ele funciona para o que eu quero fazer, então eu acabei utilizando ele aqui por muito tempo até. Ele está funcionando certinho até hoje. E o multímetro, ele é um equipamento que serve para fazer várias medições elétricas, seja em corrente alternada ou em corrente contínua. Então aqui basicamente o que eu mais uso é a medição de tensão aqui em corrente contínua e a medição de continuidade, para saber se não tem nenhum curto, que ele bipa quando tem algum curto, para dizer que o circuito tem continuidade. Então, a questão de você saber utilizar um multímetro, você consegue achar na internet aí tutoriais, vídeos ensinando você a usar esse equipamento, e eu acredito que a maioria das pessoas que sabem mexer com a parte de elétrica residencial sabem utilizar um multímetro aí tranquilamente, tá? Então é uma ferramenta extremamente essencial. No caso, isso aqui é um alicate amperímetro, que ele consegue medir aqui a corrente somente alternada, no caso, por esse alicate. Ele não mede a corrente contínua, né? Pelo menos eu já tentei medir e não mediu. Mas enfim, é muito útil e muito prático para o dia a dia. Bom, e a segunda ferramenta que eu quero falar para vocês, que eu já fiz um vídeo exclusivo sobre ela, inclusive eu vou deixar o card passando aí em cima, para você assistir e entender como é que funciona essa ferramenta. Essa aqui é uma máquina de solda a ponto portátil, tá? Ela é uma máquina que manda um pulso de corrente dessa bateria de LiPo que está aqui acoplada nela, que é uma bateria que tem uma taxa de descarga muito alta mesmo, que gera um curto muito alto. Só que como é um curto muito rápido, então não tem risco de danificar a bateria, nem risco de incêndio, nem nada. Então ele simplesmente vai fazer uma solda a ponto, literalmente. Bom, no caso, aqui por exemplo, eu tenho uma bateria. Um pack de baterias de 36 volts e 5P de baterias em paralelo. Então, aqui no caso ainda está sem a solda a ponto, porque ela está só montada, não soldei ainda. Mas no caso seria essa a utilidade da solda a ponto. Aqui eu tenho a fita de níquel, que é a fita que eu uso para soldar as baterias. Então, no caso, além de fazer a solda de packs novos que você vai estar montando, também serve para você fazer manutenção. Por exemplo, tem uma célula aqui no meio que está com defeito. Você faz a medição de cada um dos S e você detecta que esse S está com a tensão mais baixa. Então você remove aqui esse S aqui de baterias, vê quais as células estão com defeito, recoloca e refaz a solda a ponto. Então é muito prático para fazer manutenção também. Bom, e aqui eu tenho um ferro de solda que eu utilizo ele apenas para soldar cabos mais grossos, porque ele é um ferro de solda direto na tomada. Ele é 40 watts, ele não é o mais caro que tem, mas ele é eficiente, entendeu? Então eu consigo fazer a solda de cabos mais grossos com esse ferro, porque o cabo, quando é grosso, geralmente ele dissipa muito a temperatura do ferro de solda. Então se você usar um ferro fraco, ele não vai derreter muito legal o estanho. Você vai colocar lá, aí a temperatura vai dissipar no cabo muito rápido e você não vai conseguir derreter o estanho. Então com um ferro desse aqui mais potente, direto de tomada, eu consigo fazer uma solda melhor com esse ferro. Já no caso de solda eletrônica, eu não consigo usar esse ferro, porque ele não tem controle de temperatura. Então ele é muito forte para você fazer uma solda eletrônica, por exemplo. Esse aqui é uma BMS com defeito. Vamos supor que eu precise soldar aqui um componente SMD. SMD é o componente que é soldado na superfície da placa, né? Sem ser aqueles componentes que ultrapassa para baixo da placa, né? Com o terminal. Esses aqui são soldados na superfície. Com um ferro desse aqui é impossível. Vou estragar a placa, vou estragar as trilhas de solda, o componente, e não vou conseguir soldar. Então, no caso, esse ferro é exclusivo para isso aqui, ó.
Aqui é o cabo de alimentação da BMS. Pode ver que é um cabo bem grosso, tia. Aqui está um cabo de aproximadamente 4 milímetros, então eu consigo soldar utilizando esse ferro de solda mais potente, beleza? Bom, pessoal, continuando falando sobre o ferro de solda, aqui eu tenho uma estação de solda completa, que ela tem um ferro de solda com regulagem de temperatura aqui. Ele vai de 200 até 480 graus, então eu consigo regular a temperatura que eu preciso para determinada situação. Por exemplo, para soldar um componente SMD eu diminuo um pouco a temperatura, e ele tem a ponta mais fina para conseguir soldar componentes menores, tá? Então, e aqui eu tenho a parte do ar quente, que ele aquece aqui uma resistência, e aqui dentro tem um compressorzinho de ar, que ele sopra, sai um ar bem quente aqui, eu consigo fazer a solda. Ele também tem regulagem de ar, eu consigo aumentar e diminuir aqui a força do compressor, ó, agora eu deixei no máximo, e aqui está no mínimo. Então, dependendo do tamanho do componente que eu vou soldar, eu tenho que regular de acordo, tá? Dependendo da espessura da placa também, muda bastante aqui a questão do ar. Então, eu tenho que... isso aqui é uma coisa que você se acostuma com o tempo, né? Você vai fazendo as suas soldas aí, vai acostumando a regulagem com o tempo. Geralmente eu uso aqui na faixa de entre 300 e 400 graus, também dependendo da espessura da placa. Porque tem placas que você vai soldar e ela acaba estufando com excesso de temperatura, né? Que a placa ela tem várias camadas, né? Tem placas que chegam até ter 10 camadas, e uma camada descola da outra, já era, você perdeu a placa. Então, isso aqui também é uma questão de prática. Então, galera, o legal também dessa ferramenta é que, ó, na hora que eu tiro aqui da estação, ela liga, e na hora que eu coloco aqui em repouso, ela não desliga completamente, ela começa a baixar a temperatura, soltando um ar frio, ó. Vai baixando a temperatura até desligar. Isso é bacana, porque a ferramenta não desativa totalmente quente, também não fica soprando ar aqui à toa. Então, é isso aí. Uma ferramenta que eu gosto bastante de usar, que é muito útil. Bom, galera, eu vou utilizar essa BMS aqui como exemplo. É uma peça que não está funcionando mais. Eu vou utilizar ela só como exemplo para vocês verem como é que eu faço a remoção de um componente com defeito, no caso de componentes SMD, com a estação de ar quente, tá? Bom, pessoal, como essa placa é uma placa que só tem uma camada, ela não tem várias camadas, então é uma placa bem grossa, eu vou setar aqui o ar mais ou menos no 4, e a temperatura eu vou colocar aqui mais ou menos em 380 graus, tá? Então agora eu vou remover um dos componentes aqui dessa placa. É importante fazer movimentos circulares para você não ficar muito em um ponto só. É quando você vê que o stanho entrou em fusão, aí dá para remover o componente, tá? Olha, ele tem um pouco de resina em volta dele, deu uma seguradinha. O correto é limpar a resina antes, tá? No caso de componentes assim, para ficar mais fácil de remover. Então eu removi esse componente, vamos supor que ele estava em curto, pego outro componente compatível, coloco aqui, posiciono aqui no mesmo local, e da mesma maneira eu refaço a solda. Bom, galera, agora a ferramenta que eu adquiri recentemente também são os litocalas, que é o modelo LI500. São ferramentas excelentes, tá, para você testar células de lítio de vários tamanhos. Então você encaixa aqui, tem esses terminais aqui que tem uma mola para você colocar células de tamanhos diferentes. No caso aqui eu tenho 3 unidades, eu consigo testar 12 células de cada vez. Geralmente demora umas 8 horas para testar cada célula. Então eu posso deixar testando 12 de manhã e 12 à noite, então são 24 células por dia, mais ou menos, para testar. Para mim tá bom por enquanto, a demanda que eu tenho tá ok. Então, no caso aqui, ó, essas aqui são células, aqui tem 50 células que eu testei aqui, né, nesses litocalas. E já montei aqui para poder dar sequência na montagem de um pack, tá? Bom, é muito simples de utilizar essa ferramenta, eu vou deixar o card do vídeo específico do litocala passando aí em cima para você que tem interesse de adquirir essa ferramenta e quer saber como é que funciona. Bom, pessoal, para vocês que querem começar a se inteirar sobre esse tipo de coisa, tem interesse em aprender sobre manutenção
de veículos elétricos, o recomendável é você primeiro entender como é que funciona a eletrônica e a elétrica, tá? Eu recomendo sempre o curso técnico, que é mais extenso, mais completo, presencial, e então você vai sair de lá dominando o assunto e você vai conseguir desenrolar qualquer coisa, não só sobre veículos elétricos, mas sobre qualquer coisa. Mas se no caso você quer ter um conhecimento mais básico, assim, mais direto ao ponto, para você começar a entender como é que funciona isso aqui, eu vou deixar um link aí na descrição de um curso online para você fazer aí do seu computador ou celular, e então você vai começar a entender como é que funcionam essas coisas, vai começar a abrir sua mente para você começar a mexer com esse mundo aqui dos veículos elétricos, que em breve, em pouco tempo, vai estar muito mais popular. Então, se você começou a mexer com isso aqui antes de ficar popular, quando popularizar você vai estar na frente aí do pessoal, tanto para você conseguir um emprego na área, tanto para você trabalhar com manutenção desses equipamentos, beleza? Então pessoal, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, as ferramentas, espero que tenha ficado claras as explicações. Então, eu vou ficando por aqui, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um gostei, comentem e até os próximos vídeos. Valeu pessoal!